Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Quando nós estamos diante de uma situação que nós não temos capacidade nenhuma de resolver, nós às vezes cometemos o erro, cometemos o engano terrível de pensar que Deus também não consegue resolver. A palavra de fortalecimento para nós hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Alguma vez você já se deparou com um problema para ser resolvido, uma situação em que você não imaginava saída por nenhum lado, você não imaginava de nenhuma forma como esse problema poderia ser resolvido. E às vezes, por essa limitação na nossa mente, por essa limitação dentro de nós, às vezes acabamos atribuindo essa limitação também ao poder de Deus. E eu vou te dar um exemplo. Às vezes temos um problema tão difícil de ser resolvido que acabamos cometendo o erro, o engano de colocar Deus no mesmo patamar que a gente. Então acabamos imaginando, se eu não consigo resolver, nem Deus vai resolver. Não existe uma forma desse meu problema ser resolvido. E com isso eu quero compartilhar com você nesse dia que nós não podemos servir o nosso Deus ou esperar o nosso Deus de acordo com a nossa imaginação. Porque a nossa imaginação é falha, a nossa imaginação é limitada, mas o poder de Deus não. Olha só, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Às vezes eu me encontro cercado com um problema, uma situação terrível para ser resolvida, e eu não consigo imaginar de onde possa vir o meu socorro. E às vezes, por eu não conseguir imaginar, parece tão impossível o meu problema, que às vezes eu penso que não tem como ser resolvido, não tem solução. E eu acabo me esquecendo que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Olha só, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, diz a palavra do Senhor que escribas e fariseus acabaram de presenciar um milagre, e no mesmo texto ali, no mesmo contexto, eles chegam para o Senhor Jesus e falam assim: nos mostre um sinal. E o Senhor Jesus diz para eles assim: nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E por que o Senhor responde isso para eles? Porque os escribas e fariseus tinham um tipo de imaginação. Dizem historiadores que os escribas e fariseus acreditavam que o Senhor Jesus era um revolucionário, era alguém que viria trazer salvação para Israel, mas do jeito que eles imaginavam. Ele traria salvação para Israel como? Tirando Israel debaixo do jugo do Império Romano, porque o Império Romano ali dominava Israel nesse tempo. Então eles esperavam Jesus dessa forma, eles esperavam que o Messias vai vir e vai tirar a gente desse jugo romano. Mas o Senhor Jesus olha para eles e fala assim: olha, o sinal que vocês querem, essa geração pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado. O sinal vai ser o mesmo sinal do profeta Jonas. E o que o profeta Jonas fez? Ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e quando ele saiu, ele chegou até Nínive, pregou a palavra do Senhor, e uma cidade inteira foi salva, uma cidade inteira foi liberta. Então eu quero dizer para você hoje, não deixe que a sua fé em Deus seja baseada na sua imaginação. Não deixa que a sua fé em Jesus seja baseada na sua imaginação, porque a nossa imaginação é limitada. A gente às vezes chega num ponto que pensa assim, não tem mais o que fazer. Mas para Deus sempre tem uma saída, para Deus sempre tem o que fazer. Então às vezes pensamos assim, Jesus vai agir na minha vida desse jeito, assim como os escribas e fariseus pensaram. Ele vai vir desse jeito. Ou ele vai vir dessa forma. E Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende porque Ele não opera de acordo com os pensamentos que nós temos, mas os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, assim como o céu é mais alto do que a terra.
Quantas vezes você já se pegou pensando, para eu conseguir viver esse milagre, só se Deus fizer dessa forma? Para que o milagre aconteça na minha vida, só vai dar certo se Deus fizer desse jeito. E Ele vai lá e te surpreende. Ele vai lá e nos surpreende. E opera de um jeito que a gente nem sequer imaginava, que a gente nem esperava. E é isso. É esse o Deus que eu quero compartilhar com você hoje. Essa é a mensagem de fortalecimento que eu quero deixar para você hoje. A graça de Deus, a salvação, o milagre, vai vir de um jeito que você não imagina. Vai vir do jeito que você não espera. Vai vir do jeito que jamais passou pela sua imaginação. Mas Ele vem, muda todas as coisas, transforma, opera, porque Ele é Deus. Então, não queira limitar o poder de Deus na sua vida. Não queira imaginar como Ele vai fazer, ou às vezes a gente quer até ditar como Deus tem que operar na nossa vida. Às vezes a gente até pensa assim, Deus tem que fazer assim, senão não vai dar certo. Não, Ele vai fazer do jeito dele. Escribas e fariseus pediam um sinal, esperavam que Jesus fosse dar o livramento de uma forma, que Ele fosse liberar, salvar o povo do jugo romano, mas Ele veio salvar o povo dos seus próprios pecados. Então, essa é a palavra de fortalecimento para você e para mim nesse dia. Nossos pensamentos são baixos, são dessa terra. Os pensamentos de Deus são muito mais altos e a forma que Ele vai operar na sua vida cabe a Ele. Apenas entregue a sua vida a Ele e fala, Senhor, opera do seu jeito. Senhor, trabalha do seu jeito, porque eu espero em Ti, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai operar de um jeito que eu nem imagino, que eu nem espero. Quando eu olhar para o meu lado, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e ver que não tem mais saída, o Senhor vai fazer aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu e jamais entrou no coração do homem. Olha só, Moisés e todo o povo de Israel encurralado, montanhas dos lados, um mar na frente e um exército de inimigos atrás. Como eles poderiam ser salvos? Como poderia vir o livramento? Deus fez o mar se abrir e fez um caminho no meio do mar. Então Deus faz sempre algo que nos surpreende. E Deus faz sempre algo que nos surpreende. E eu oro para que Ele te surpreenda nesse dia. Eu oro para que Ele, com os pensamentos mais altos, com os pensamentos dEle, que o milagre dEle venha te surpreender. Que você possa esperar confiando nele, mas deixa Ele trabalhar do jeito dEle na sua vida. Amém? Que a graça do Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor possa te tocar, que o Senhor possa te conduzir. Quero te convidar a mostrar esse vídeo para alguém que você ama, para alguém que você conheça, para alguém que precise também de um milagre, para que essa palavra venha edificar os nossos corações. Te convido para orar conosco na madrugada. Estamos numa campanha de 21 madrugadas, já estamos na reta final e o Senhor tem feito tantos milagres, tantas maravilhas. Eu peço que a graça dele venha te tocar em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Amém.